Amados, hoje é o segundo dia do nosso congresso Firmados na Rocha, e eu vou ministrar uma palavra que, se você estiver anotando, o título dessa palavra chama-se Buscando Ser Aprovado por Deus. Buscando ser aprovado por Deus. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo 2,15. Esse é um versículo muito tremendo, onde Paulo fala algo que eu creio que até hoje nós precisamos exercitar na nossa vida, amém? 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro, o quê? Aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Algumas versões, se não me engano, falam a palavra da verdade, né? Amém. Amados, eu quero perguntar aqui para você, você sabe o que é um obreiro? Não um obreiro na igreja. Na igreja a gente sabe que tem os cargos, né? São levantados como líderes, diáconos, obreiros. Mas o que é um obreiro fora da igreja, por exemplo? Obreiro é aquele que trabalha numa obra, amém? Glória a Deus. Ou seja, Paulo menciona esse versículo aqui, falando sobre a nossa postura, porque nós trabalhamos numa obra, não é uma obra de construir um edifício, de construir um shopping, ou alguma outra coisa que nos é delegada, mas é uma obra eterna, chamada obra de Deus, amém? Antes de Paulo mencionar nesse capítulo a sua postura sobre nós, obreiros de Deus, ele coloca aqui 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês nessa noite, desse versículo de 2 Timóteo 2,15, é que o primeiro objetivo de quem procura é encontrar. O segundo ponto é que o segundo objetivo de quem procura é ser aprovado. Ou seja, o primeiro objetivo de Deus é encontrar pessoas que estão dispostas a servi-lo. E o segundo objetivo é encontrar essas pessoas aprovadas. Amém? Deus procura encontrar pessoas que fazem o possível para conseguir a sua completa aprovação. Pessoas que exercitam isso diariamente. Deus procura encontrar pessoas que sejam aprovadas por dentro e por fora. Como assim por fora, Nana? Para quem não sabe, quem não veio aqui, levanta a mão ontem. Quem não esteve aqui ontem? Amém, são muitos, perdão, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nana Chara, me chama de Nana que é mais fácil, tá? Só se lembrar da primeira palavra que um bebê aprende a falar. Então, nós estamos ministrando, buscando ser aprovado por Deus. E Deus precisa verdadeiramente me encontrar e te encontrar aprovado por dentro e por fora. Ser aprovado por fora é naquilo que as pessoas veem, nos nossos atos, na nossa linguagem, na nossa fala, nas nossas vestimentas, em tudo aquilo que é assistido, né? Porque aquilo que você pensa, aquilo que em secreto só o Senhor vê, é aprovado por dentro. Mas aquilo que todo mundo vê, as pessoas estão notando, né? Do lado de fora. A Bíblia diz em Salmos 37,4: agrada a ti do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, agrada-te dEle, de viver nele, para Ele, fazendo a obra dEle. Tenha prazer em viver a palavra dEle, que assim Ele satisfará os desejos do seu coração. É do desejo de Deus satisfazer o meu desejo e o seu desejo, das coisas que Ele realmente colocou no seu coração, no meu coração. Mas para que a gente receba aquilo que a gente tem orado, pedido, a gente precisa ser tratado primeiro. Até porque uma bênção entregue, a Bíblia fala sobre isso, antes da hora ela se torna maldição. João 9,31 fala assim, eu vou passar por alguns versículos, alguns eu vou pedir que vocês abram comigo, mas João 9,31 quero ler para vocês, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica
a sua vontade, a este ele atende. Ou seja, para sermos atendidos por Deus, precisamos primeiro fazer a vontade dele. Há um princípio, primeiro fazer sua vontade, e logo nós escolheremos o melhor de Deus para as nossas vidas, amém? A questão é que muitas coisas podem estar mais escondidas do que imaginamos dentro das nossas vidas, e por causa disso poderemos levar um tempo maior do que o esperado para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Repita assim comigo, igreja: Deus precisa me encontrar aprovado por dentro e por fora. Agora escolha uma pessoa que está do seu lado e você vai falar com ela agora. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e fala assim: a cultura do império das trevas tem que sair da minha vida. A roupa do império das trevas tem que sair da minha vida. O linguajar do império das trevas tem que sair da minha vida. A conduta do império das trevas tem que sair da minha vida. Os hábitos, os pensamentos do império das trevas têm que sair da minha vida. Amém? Para que Deus possa fazer aquilo que você tem orado, clamado e te usar nessa geração de hoje. O império das trevas precisa sair de dentro de você. Meu marido ministrou sobre isso ontem, que muitas pessoas vêm para o reino do Filho do seu amor, e elas são retiradas do império das trevas, mas quando elas chegam no reino, o império ainda está dentro delas. Isso é comum, quando você chega no reino é assim mesmo, mas você tem que deixar Deus retirar o império de você, você tem que deixar Deus te lavar, te transformar e lapidar a sua vida, amém? Na Bíblia temos um exemplo de alguém que demorou muito para conquistar aquilo que Deus tinha como propósito. Foi Jacó. Só depois de 20 anos, gente, no deserto de Padã Arã, ele atingiu essas condições de alcançar o propósito de Deus. Foi quando ele restaurou os seus relacionamentos e redimiu a sua identidade. É melhor que a gente aprenda com os erros dos outros, para que a gente não fique 20 anos rodando em círculos, para que a gente não perca muito tempo. Porque às vezes você está orando por algo e parece que Deus não te ouve, parece que a coisa não anda. Talvez você esteja nessa posição, rodando em círculos como aquele povo. Saiu do Egito e era para atravessar num tempo tão rápido, se não me engano, acho que era para atravessar em 40 dias, né? E ficou ali rodando no mesmo lugar. Não espere 20 anos. Na verdade, antes de fazermos qualquer coisa para Deus, precisamos ter um encontro com essas realidades. Repita assim comigo: eu preciso restaurar os meus relacionamentos e redimir a minha identidade. Amados, redimir quer dizer resgatar, readquirir, libertar do cativeiro. E esse processo vai até os porões da nossa alma, eliminando a vergonha de todas as demais impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Porém, existe algo fundamental aqui. Eu e você precisamos querer ser liberto. Deus não faz nada se você não deixar. Se você não falar: Deus, eu quero. Ah, mas Ele sabe que eu preciso. Sim, mas você precisa falar para Ele: eu quero. É como se você desse um contrato para Ele, assim, ó, Deus, está assinado aqui, eu quero. Quando você declara, quando você diz: eu preciso, eu quero ser liberto, o Espírito Santo faz essa obra. Existem muitas pessoas que vivem num engano absurdo, achando que a vida de escravidão que elas levam é a verdadeira liberdade. E por isso, elas não desejam ser libertas. Por isso, elas não abrem suas bocas para reconhecer: eu preciso. Tem gente que fala: não, mas está tudo bem. Eu vou à igreja todo domingo. Eu estou nas reuniões, eu estou nos congressos. Não preciso, assim, de mais grandes coisas. Ou seja, eu não preciso ser mais curado, eu não preciso ser mais liberto,
E eu e você precisamos todos os dias ser mais curados, mais libertos, romper nossos limites, porque você pode ter sido liberto até aqui, mas amanhã você tem um outro desafio, talvez no dia seguinte você vá se deparar com outro limite seu, que você precisa ser liberto de novo, amém? Quem está entendendo aqui, diga amém. Na verdade, ser liberto é algo muito mais profundo do que o que a gente tem aprendido no dia a dia. A Bíblia diz em Salmos 119, 45, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Isso quer dizer, amados, preste atenção nisso, isso é muito sério, eu tenho aprendido isso muito com a minha irmã, a pastora Sara Shiva, que o conceito de liberdade desse mundo caído é deturpado. Ser livre não é você fazer o que você quer. Ser livre não é você entrar numa boate, sair tomando todas e pegar geral. Aí eu posso fazer o que eu quero, vocês crentes que não pode fazer nada, não pode experimentar. Ser livre não é você fazer o que você quer, não. Pelo contrário. Ser livre é você conseguir dizer não para tudo aquilo que te faz mal. E sim para a vontade de Deus. Essa é a genuína liberdade. Mas muitas vezes, nós queremos algo que está nos aprisionando. Na verdade, ser livre é você conseguir dizer não para tudo que te aprisiona. Porque dizer sim, queridos, é mole, é fácil. É fácil aceitar um convite de um telefonema de um amigo seu, uma amiga sua da faculdade, que te chama para você ir tomar um gorozinho, sabe? Depois do trabalho, um happy hour. Para tomar um chopp, ficar ali chorando as mágoas. E quando você vê, você não sabe onde vai parar aquela noite. Dizer sim é mole. Ser livre é escolher por livre e espontânea vontade aquilo que te faz bem. Mas muitas vezes nós não somos livres para escolher a vontade de Deus. Queremos exatamente aquilo que nos faz mal. Esse congresso tem como propósito fazer você enxergar isso. O que te aprisiona? Que você não assume para você mesmo. Eu sou livre, eu canto, eu sou livre. Será que é livre mesmo? Será que você consegue dizer não para tudo aquilo que te faz mal? Ou você será que é refém das tuas vontades? Muitas vezes nós queremos aquilo que nos faz mal. Nós confundimos prazer com felicidade. Temos a mania de confundir prazer com aquilo que nos faz bem. Um exemplo claro disso é tipo comida. Quando você está comendo ali, sei lá, uma comida bem pesada, porco, por exemplo, né? Muitas pessoas passam mal. Em excesso, né? Quando você manda aí uma rabada, né? O Brinco está falando aqui. Você come algo que você depois... Não, sendo que você come e come muito. E após você comer, você não consegue nem respirar. A respiração fica curta. Cheio que está o estômago, né? E você sabe que aquilo te fez mal, que era para você ter parado há 1 hora atrás de comer. Mas você está 2 horas comendo. Não podemos confundir prazer com felicidade. Tem coisas que são feitas para nos dar prazer ao paladar, mas quando cai no estômago, acaba com você. Meu marido, já vi ele passar a noite, virar a noite, sentado na cama, sem conseguir dormir. Sabe? Só voltando a comida. Amados, muita coisa, existem muitas coisas nesse mundo que te dão prazer na hora, mas depois acaba com você. Tem uma consequência pesada que você nunca mais se esquece. E muitas pessoas não têm noção do quanto elas são presas, aprisionadas a isso. Não podemos confundir prazer com felicidade, porque é exatamente assim o pecado. Muitas vezes, quando você vive o pecado, na hora te dá um prazer, porque o pecado não é ruim, não. O pecado, ele não vem na bandeja, assim, com cheiro de fezes para você. Vem ou não vem? Claro que não. Vem cheiroso, vem bem apresentado, vem com a lábia. Na hora dá um prazer maravilhoso. Mas quando você acorda para a realidade, você está aprisionado, debaixo de uma condenação de morte. Precisamos ser livres do gosto, do prazer pelo pecado. Precisamos ser livres das prisões das nossas vontades.
deixar de ser refém do nosso querer, porque nem tudo que nos dá prazer nos faz bem. Repita assim comigo: eu preciso querer ser liberto. Eu preciso querer ser livre na minha alma e livre deste mundo. Agora repita assim: Senhor, em nome de Jesus, me dá nojo pelo pecado. Amém? Amados, nós precisamos buscar isso todos os dias. Eu oro assim. Minha irmã também fala algo muito tremendo. Eu não quero querer o que eu quero querer o que tu queres. A nossa oração tem que ser: se eu gosto disso, eu não quero querer isso, eu não quero gostar disso. Se você passa a mão no problema, você está alisando o diabo. Combata! Seja uma pessoa que não se conforma, que não toma forma desse mundo, que não aceita esse mundo. Porque quando nós permitimos esse processo, Deus entra nos porões da nossa alma e elimina a vergonha das impurezas que bloqueiam o fluir do Espírito Santo. E é nesse momento que surge a capacidade divina de ter conhecimento da palavra da verdade, a única verdade que nos liberta genuinamente e que é expressa através de um estilo de vida que prevaleceu sobre cada estado de reprovação que você viveu. Ou seja, quando rompemos os limites da nossa alma, o que é a nossa alma? Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Quando nós rompemos esses limites, o Espírito de Deus que mora em nós prevalece sobre as nossas trevas. Amém? Eu tenho aprendido algo muito tremendo no decorrer da minha caminhada com o Senhor. Sem confronto, não há cura. Sem confronto, nós não temos como ser transformados. Pense comigo, se você tem uma ferida no braço e você precisa tratar, botar um remédio nela para cicatrizar, qual é a primeira reação quando você joga ali um metiolate? Não arde para burro? Não dói? É desse jeito, quando Deus nos trata. Sem confronto, não há cura. Quem está entendendo aqui, diga amém. Nós temos entendido que aonde nós fomos reprovados por Deus, se nós nos submetermos à vontade dEle, passamos a ser aprovados. Porque quando nós vencemos o pecado, nós nos tornamos autoridade sobre ele. Aquilo que você venceu, você se torna autoridade para ministrar na vida de outros. Você tem moral no reino do Espírito. Antes de sermos instrumentos de Deus em sua obra, precisamos buscar a nossa cura e libertação. Sabe por quê, amados? Só um curado pode curar. Só um liberto pode libertar. Eu vou repetir isso. Só um homem e uma mulher curada pode curar. Só um liberto pode libertar. Se você vive uma vida podre de pecado, que você não abandona, você vai botar a mão numa pessoa ali, expulsar os demônios vão olhar para você e falar: quem é você para botar a mão aqui? Sai fora. Um cego não pode guiar outro. Ouça isso, igreja. Eu aprendi algo tremendo com um pastor que eu e meu marido somos apaixonados pelo ministério dele, chama Pastor Cote. Ele tem uma descrição sobre pecado que para mim que é a mais fantástica. Preste atenção. O pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, como um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, seguido pela cauterização da consciência. Isso torna ainda mais difícil e radical o desafiante ofício ministerial. O pecado tem consequências gravíssimas. E muitas vezes quando a gente está ali querendo negociar a nossa santidade, a gente pensa: mas amanhã eu vou acordar vivo. Amanhã está tudo bem. Eu posso ficar um pouquinho com culpa depois, mas depois está tudo bem. Dinâmica de escravidão é o que traz o pecado. Insensibilidade moral, dureza de coração e cauterização da consciência. Você fica leproso espiritualmente, você fica frio, endurecido. Nem mais te incomoda ferir o coração de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Nos primeiros anos da minha convenção, que eu vivi da minha conversão, nos 2 anos primeiros, eu vivi uma vida
Um pé na igreja, um pé no mundo. Eu pecava, voltava para a igreja, eu caía, eu levantava, eu continuava, e está tudo certo. Se eu pecar amanhã, está tudo bem, eu continuo viva. Era exatamente isso, uma cauterização da consciência, uma insensibilidade moral. Eu já não estava mais nem aí, está tudo certo, Deus tem que me compreender, afinal de contas é muito difícil. Tudo que nós precisamos para nos desviar de Deus, amados, é um argumento, é uma desculpa. Você só precisa disso. É muito difícil. Afinal de contas, esse mundo está muito perverso. Olha que eu já estou conseguindo muito. Mais do que isso é demais. Eu acho que é ficar muito fanático. Acho que é virar assim uma coisa meio freira. Acho que tá bom, né? Tudo que Satanás precisa para te tirar do propósito é um argumento, é uma desculpa. Eu pergunto para você, quem aqui, nessa noite, quer ser usado por Deus nessa geração? Quem aqui realmente quer ser usado na sua família, nos seus amigos, ainda que você não tenha chamado de pastor, não estou falando disso não. Quem aqui quer poder abrir a boca e ver vidas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo curadas, homens e mulheres sendo libertos? Aonde você estiver, no seu humilde trabalho, ou ali no teu cotidiano. Todos vocês, amém? Eu também quero, isso é lícito, Deus nos chamou para isso. Isso é o serviço que Deus nos trouxe aqui na terra, amém? Deus tem tudo isso para mim e para você. Deus conta comigo e com você, Ele não conta com os anjos para pregar não, gente. Ele conta comigo e com você, a tua boca é a minha boca, que vai proclamar a verdade. Ele tem tudo isso para nós, mas se vivermos uma vida de pecado, se permanecermos na dinâmica da escravidão, viveremos sem temor a Deus. Viveremos com uma insensibilidade moral, com a dureza de coração, e a nossa consciência vai ficar cauterizada, leprosa espiritualmente. A Bíblia diz, como eu falei aqui, que é o pecado que nos separa de Deus. E quando você vive nessa prática, você não se incomoda mais em viver em pecado. Você vai levando e aí está tudo certo, vai ficando cada vez mais frio. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amados, existe um apóstolo muito querido que a nossa igreja, a ICI, lá no Rio de Janeiro, ela é coberta pela igreja do MIR, em Manaus. O apóstolo Marcel, ele fala uma frase muito legal que eu anotei há muito tempo atrás, que realmente me edifica muito. Ele diz assim: a falência moral de um homem é o princípio da falência de tudo na sua vida. Por que isso me edifica? Porque se nós não conservarmos os princípios de Deus, você está iniciando a falência de tudo na sua vida. Porque a falência moral de um homem é o início da falência de tudo na vida de um homem. Sabe aquelas pessoas que já não têm mais respeito nem com o mundo? Fulaninho só passa por desgraça. Tudo que ele faz, ele não termina. Só tem problema. Nossa, fala uma coisa e não cumpre. Já não tem mais moral nenhuma. Não é na igreja, não é no reino de Deus só não, é para com o mundo. A sua conduta resplandece. Tanto para as coisas boas, como para as coisas ruins. Todo mundo vê. Você perde a sua autoridade diante dos homens aqui na terra e também diante do reino espiritual. Isso é terrível. Os demônios riem da sua cara. É como se lá em cima, lá embaixo, os demônios olhassem para você e falassem: aquele ali não tem mais jeito não. Aquele ali, meu filho, vive curtindo a vida de pecado e acha que está tudo bem, volta para a igreja. Está ali adorando a Deus, mas saiu, já está pecando e tem moral nenhuma aqui. Vai ganhar vida nenhuma, não vai transformar nada, não vai cumprir propósito nenhum. Você fica desmoralizado no reino espiritual. Ser usado por Deus, amados, não significa ser aprovado por Ele. Tem muita gente que vive vida de pecado e que às vezes Deus até usa, sabe? Às vezes você está até aqui na igreja e você ainda não se posicionou em Deus. E Deus pode te usar para alguma coisa específica. Pense comigo, Deus usou até a mula. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele, não. Ele pode te usar até numa situação que interessar a Ele, se você estiver em pecado. Para Deus não muda nada. Ele usa quem Ele quer. A glória é dEle, não é mérito nosso. Mas às vezes a gente fica envaidecido, né, com esse negócio de Deus nos usar, né?
Às vezes você pensa assim, não, estou no caminho certo, não preciso mudar muita coisa não. Hoje até consegui falar de Jesus para minha colega. Ela me ouviu, ela vai até na igreja. Vou levar ela lá, vou mostrar para o meu pastor, ele vai ver o quanto eu sou frutífero. Vai ver que, eu levo vidas para o reino. Estou no caminho certo. Chega em casa de madrugada na internet, só site pornô. Só namoro online. Só baixaria. Só promiscuidade. Eu conheço uma pessoa na minha igreja, amados, que é assim. Não se posiciona em nada. Há anos que não se posiciona em nada. E vira e mexe, chega com 5 na igreja. E aí tem uns eventos, chega com mais 3. Aí todo mundo olha e fala, uau, como ela é frutífera, né? Que bênção. Mas não há nada que está oculto que não venha a ser conhecido. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai, como já caiu dessa pessoa. E o povo já viu que trazer pessoas para a igreja, para essa pessoa, é só para mostrar que é usado por Deus. Mas no fundo, não é nem aprovado por Deus. Aquilo ali é uma tremenda de uma vitrine para esconder a vida de pecado. Muitas vezes nós ficamos envaidecidos por trazer vidas para Jesus, por ser usados por Deus. Nós nos achamos capacitados, achamos que somos alguém. Mas quando Ele nos usa, amado, a glória é dEle. É mérito dEle, não nosso. Porém, quando eu e você dizemos não para o diabo, a glória, o mérito é nosso. O mérito é a palavra, é nosso. Quando você diz não para o diabo, o mérito é nosso. O Senhor olha para você e fala, é isso aí, meu filho, você venceu. Porque é o teu livre-arbítrio. É no teu livre-arbítrio que você escolhe dizer não para o diabo. Ninguém pode escolher isso por você. Quando você é aprovado por Deus, é quando você escolheu a santidade e não o pecado. É quando você escolheu a eternidade e não o agora. E não os prazeres passageiros desse mundo. Amados, em Hebreus 10:36, abra comigo, por favor. Esse é um versículo que fala sobre promessas que Deus tem para mim e para você. Hebreus 10:36 fala da colheita que nós teremos quando nós buscamos ser aprovados por Deus, exercitamos andar na contramão desse mundo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Colheita de quem paga o preço. A Bíblia, amados, é um livro que do início ao fim fala de semeadura e colheita. Se você quer colher morango, você não pode plantar jiló. Você tem que plantar morango. Se você quer colher promessa, você tem que plantar vida com Deus, santidade. Por isso que nós temos que ter perseverança, porque quando for feita a vontade de Deus na nossa vida, quando nós exercitarmos a palavra, nós vamos alcançar a promessa, amém? Vou ler outro versículo rapidamente, onde Paulo fala em Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você quer ter paz na sua vida? Você quer deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, o mundo pode estar pegando fogo, mas eu estou em paz. Você quer poder olhar para a sua casa e falar, vai acontecer. Eu não vivo debaixo dessa turbulência desse mundo caído. Eu sou da Nova Jerusalém, eu estou debaixo de paz. Amados, todos nós buscamos isso, porque o mundo jaz no maligno. A guerra a gente não vê, mas ela acontece o tempo todo. Se nós tivéssemos visão aberta, a gente ia ver os anjos e os demônios brigando, com espada, rolando cabeça para lá, cabeça para cá. A guerra existe o tempo todo. É por isso que nós sentimos isso nas circunstâncias da nossa vida. Nós queremos paz, amém? Só que o diabo quer roubar essa paz na sua vida, através da sua conduta. Ele rouba a sua paz se você não viver no centro da vontade de Deus. É muito fácil ele te dar uma paz que você acha que você está vivendo aquilo que é bom. O diabo normalmente te dá com a colher, mas ele te tira com a concha. Ele te dá uma falsa paz, ele te dá uma mãozinha, ele abre uma porta para você de emprego,
emprego, dentro de uma empresa completamente imoral, fazendo algo ilícito, podre, debaixo de pecado. E você fala, ufa, puxa vida, olha que paz que me deu, resolveu a minha vida financeira. Ele te deu uma mão, mas ele te puxa com as duas. Vai contar no relógio. Daqui a pouco ele vem puxar teu tapete. O diabo te dá uma falsa paz. Jesus disse, aquele que beber da minha água nunca mais vai ter sede. A paz que o Senhor nos dá excede a todo entendimento. É uma paz que não acaba, que ela não depende das circunstâncias. É uma paz genuína, amém? Todas as vezes que a nossa vida está de alguma maneira que Deus não aprova, o próximo passo é entrar em algum tipo de cativeiro. Quando você vive uma vida errada, você está caminhando para entrar numa prisão, aonde para sair, pode ser que você nem consiga. Eu aprendi algo muito tremendo. O Espírito Santo, amados, ele não mora em casa suja. Sabe por quê, queridos? Se eu e você não conseguimos morar numa casa assim, imunda, que nunca foi faxinada, cheia de rato, de barata, você conseguir, vamos supor, você aluga uma casa, ou compra uma casa, aluga um apartamento. Muitos aqui já passaram por mudança, amém? Na hora que você entra no lugar, tem que fazer uma faxina de cara, não tem? E uma boa faxina, tem faxina que dura semana. Você não entra naquele lugar imundo, entra? Você entra numa casa para morar, cheia de rato, barata? Claro que não. Você dorme numa cama que o lençol está imundo, fedido, cheio de cabelo? Um lençol com formiga? Óbvio que não. Se eu e você não queremos morar em casa suja, pense comigo, por que o Espírito Santo tem que morar, amados? Por quê? O Espírito Santo não mora em casa suja, ele mora em casa limpa. Jesus disse, ali vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Sabe o que ele quis dizer, amados? O que é uma embaixada? Pense comigo. O que é uma embaixada? É um território de um país dentro de outro país. Exemplo, a embaixada americana no Brasil é um território dos Estados Unidos dentro do Brasil, amém? O que Jesus quis dizer? Lá vem o príncipe desse mundo, que é quem? Satanás. E ele nada tem em mim. Ele quis dizer, ele não tem dentro de mim nenhuma embaixada, nenhum território, nenhum espaço, nenhum domínio sobre mim. Nada do império, dos hábitos do império, da cultura, do linguajar do império há em Jesus. Nada desse mundo há em Jesus. Ou seja, nada do império, nada desse mundo pode haver dentro de nós. Nada. João 12:25 diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la para a vida eterna. 1 João 2,15 fala assim, não ameis o mundo nem as coisas que há nesse mundo. Amados, pense comigo. Jesus disse que nós tínhamos que odiar esse mundo. O que é o mundo? Esse sistema. Ele não disse que a gente tem que amar isso aqui não, os prazeres desse mundo, isso aqui não é nada. Você olha para um pôr do sol, acha lindo, vê uma praia maravilhosa lá em Fernando de Noronha, que coisa maravilhosa, é bonito, não é? Mas isso foi o que restou da eternidade. Foi o que sobrou da eternidade, antes da queda. Imagina como não era lá antes da queda. Aliás, depois da queda, foi o que sobrou. Imagina como era antes da queda. Imagina o original do pôr do sol. Isso foi o que sobrou. E Jesus disse que nós não temos que amar esse mundo. Pelo contrário, temos que odiar esse mundo. Deus está vendo aquilo que nós não estamos vendo. Deus vê a eternidade onde Ele habita, e não o nosso tempo humano. O príncipe desse mundo, o diabo, faz pressão para você abandonar as práticas corretas, para você ser desmoralizado, faz pressão na nossa alma, para que a gente fique desalinhado, desajustado, faz pressão para a sua carne te governar, para o teu querer, para a natureza pecaminosa governar você. E assim, nós seremos obreiros reprovados por Deus, cheios do mundo dentro de nós, cheios de territórios, embaixadas do mundo
dentro de nós, cheios do diabo dentro de nós, com terrenos malignos na nossa vida. Aquilo que o meu marido falou ontem é exatamente a verdade. Muitos crentes saem do império das trevas, mas o império das trevas não sai de dentro deles. Porque pessoas que já enxergaram o que tem dentro de si, embaixadas do mundo que estão dentro de si, enxergaram, mas não escolheram ainda dizer não. Não escolheram ser livres para dizer não para tudo aquilo que te faz mal. Continuam vivendo essa vidinha medíocre, mais ou menos, que o inferno tem total interesse que você viva. Quem escolhe pagar um preço mais ou menos, colhe promessas mais ou menos. Mas quem escolhe pagar um preço radical, colhe todas as promessas que o próprio Deus radical conquistou na cruz do Calvário por você. Amém? Saia do ambiente terreno para que Deus forme o seu caráter e firme as convicções dele em você. Saia dessa visão natural. Porque não vale a pena ser tão crente assim. Poxa, minhas amigas lá no mundo, meus amigos, eles são felizes. Saia desse ambiente. Eles vivem uma cegueira, eles são prisioneiros, cativos das suas vontades. Enxergue aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é humano, aquilo que os nossos olhos aqui não podem ver. As colheitas que eles vivem quando deitam a cabeça no travesseiro e são pessoas infelizes, insatisfeitas, angustiadas. Porque o salário do pecado, mais uma vez eu repito, é a morte, é a separação entre você e Deus. Eu quero te dizer que ainda que com todas essas guerras, eu tenho aprendido que é possível você vencer esse mundo. É possível você viver dentro desse sistema tão corrupto, com pessoas que vivem debaixo dessa corrupção do pecado. É possível você vencer isso. É possível você ter prazer em viver a vontade de Deus, em dizer não para o pecado. Hoje em dia essa é a verdade que eu vivo, amados. Eu tenho muito prazer em dizer não para o pecado. Existem situações que quando eu venço, eu tenho assim um verdadeiro gozo no espírito, como a Bíblia fala. Um regozijo. Uau! Eu não sou mais refém disso. Eu não preciso mais ir porque eu não consigo dizer não. Pelo contrário, isso não me satisfaz mais. Isso não presta para nada, não me edifica. Um exemplo disso, novela. Muito crente vê novela, isso é inadmissível, na minha visão, na visão dos meus líderes. O que novela ministra, amados? Pecado puro, imoralidade, traição, prostituição, infidelidade, roubo, tudo de ruim. Mas eu só estou me distraindo. Você recebe toda a ministração que você vê através dos seus olhos. E se você não entende que aquilo ali vai te prender, te fazer cativo, não tem coisa pior do que novela, né? Você vê um capítulo, você quer ver o segundo. Você vê o segundo, você quer ver o terceiro. Você quer ver o final da novela, você passa meses preso naquela coisa mentirosa, naquela vida de pecado que todo mundo ali está mostrando, que parece lindo. E daqui a pouco, o que é ruim parece bom. O errado vira certo. A palavra de Deus fica um negócio, isso aqui é muito arcaico, isso é muito velho, isso não se encaixa nos tempos de hoje. Por favor, né? A realidade é aquilo que a gente está vendo na televisão, né? Eu quero te dizer, amados, que eu aprendi algo. Não é a palavra de Deus que ficou velha. Não é a Bíblia, os princípios de Deus são arcaicos e é o livro da vovó que não se encaixa nos tempos de hoje. Porque o mundo está muito moderno e a Bíblia não acompanha o mundo. Não é a palavra que ficou velha, amados, é o mundo que apodreceu. É o mundo que se estragou de tal forma que o certo virou errado e o errado virou certo. Enxergue as coisas da maneira que Deus quer que você enxerga, para que você firme as convicções da palavra de Deus dentro de você, amém? É possível vencer esse mundo, é possível sermos obreiros aprovados. 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça, o Senhor fala conosco, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza que aperfeiçoa o poder de Deus. De boa vontade, Jesus, pois mais nós vamos nos gloriar nas fraquezas, para que sobre nós repouse, habite o poder de Cristo.
Deus usa justamente as tuas lutas. Deus usa os desafios da tua vida para que você dependa dele, para que você se prostre, se renda e veja que você não tem nada de bom, que se não for Cristo em nós, nós estaremos mortos. Se não for o poder de nós, a gente não vence nada. Preste atenção nisso. Invariavelmente, pessoas religiosas estão em busca de profecias abençoadas, de cultos onde tem palavras proféticas. É tremendo isso. Quem tem ministério profético é uma benção. Mas eu sei que existe muita gente que vai a um evento, vai a um congresso. Minha pastora é uma profeta. Mulher de Deus, já profetizou várias coisas na minha vida que já aconteceu. Existem pessoas que vão até um evento que a pastora Ludmila está só por causa da profecia. São viciados na profecia. Se não tiver profecia, eu não quero. Se a igreja não tem profecia, eu não quero. Mas na hora que tem confronto, eu corro. Que isso? Existem pessoas que estão em busca de profecias abençoadas. Elas não estão interessadas em ouvir e entender o coração de Deus. E por isso não toleram a palavra de advertência. Não toleram o confronto. Mas como eu falei para vocês, sem confronto não há cura. Existem pessoas que vêm à igreja ou buscam igrejas, buscam eventos que só tenham palavras de ânimo. Sabe aquele evangelho, o evangelho? O evangelho da autossatisfação, do comodismo. Muita gente quer isso. Mas a palavra de Deus não é isso. Ela não passa a mão na nossa cabeça. Pelo contrário, ela nos tira da zona de conforto. Amém? Muitas pessoas têm os seus ouvidos programados para não ouvir aquilo que contraria os teus desejos. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque quando você não pratica, começamos abrindo o congresso falando isso, você é comparado a um homem que firmou a sua casa sobre a areia. E aí quando vem as guerras, as lutas, os desafios, as dificuldades, quando você é mandado embora, teu chefe te manda embora, o que acontece com você? Meu mundo caiu. E agora, para onde eu vou? Eu me lembro uma vez, amado, uma situação assim, simples. Eu e Brinco, mais um amigo nosso, que se dizia crente, e mais minha irmã, Sara Chiva, pastora, dentro de um elevador. E aí o elevador travou. E a gente ficou preso no elevador, aquele elevador com aquela porta, sabe, aquela porta velha para burro. E aí era mais assustador, né? Porque não era um elevador assim, tipo moderno, era um elevador assim do tempo do Ariripaguá. E ficamos presos nesse elevador, o elevador parou assim entre um andar e outro. E aí a gente se olhou e falou, e agora? Apertamos os botões lá, pegamos o interfone, avisamos o porteiro, e começou a mexe daqui, mexe dali para tentar arrumar. O amado que estava conosco, o crente, entrou num desespero, que ele foi perdendo a linha. Ai, mas isso aqui não vai sair do lugar? Calma, tá tudo certo. Minha irmã Sara começou a orar em línguas, eu também. Começamos a entrar no espírito, porque é nessa hora que você revela quem você é. O nosso amigo ficou tão desesperado, que primeiro ele falou, traz um ventilador aí, põe aqui na frestinha para eu aguentar, porque eu estou morrendo. A gente olhou e falou, hã? Pô, não estava tão assim calor, entendeu? A alma dele começou a mostrar quem ele era mesmo, né? A gente falou, oi? Aí depois ele tirou a camisa, ficou sem camisa ali. A gente olhou e a Sara, caramba, situação sem nexo. O cara tirou a camisa, ficou quase nu ali. Ai, ventilador, aí trouxe o ventilador, ficou sem camisa, não adiantou nada. Daqui a pouco o desespero foi piorando. Ele puxou a porta com força, se jogou e pulou. Lembra disso? Perigo isso, porque o elevador podia sair do lugar, ele podia morrer. Como já aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma situação assim. O cara foi pular, foi cortado no meio. Amados, até me perdi. Aqui, Tiago 1,22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes, quando a gente não vive a palavra de Deus, a gente se engana. A gente acha que a gente é crente, mas na hora que vem uma situação que nos prova, a nossa máscara cai. E a gente vê quem a gente é em Deus. Uma pessoa que vive uma vida firmada sobre a areia, que vem uma guerrinha deste tamanho, como um elevador ficar preso e você, eu vou morrer! Que dirá outras coisas piores, né? O término de um relacionamento, de um namoro, você ser mandado embora da sua empresa. E agora?
Não firme a sua vida sobre a areia. Não firme a sua vida sobre o mundo. Não firme a sua vida sobre o seu patrão, sobre homens, sobre circunstâncias. Firme a sua vida sobre a palavra, sobre a rocha que é Cristo Jesus. Porque quando vierem as lutas, as guerras, as dificuldades, ela não será abalada. Ela permanecerá. Amém? Aplauda Ele, que é a nossa rocha viva, Jesus. Repita assim comigo: obediência pela metade não é obediência, é conveniência. Amém? João 9,31 diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Amém? Quanto mais nós insistirmos na posição de não ouvir a vontade de Deus e nos submeter, mais nós aceleramos e intensificamos o juízo de Deus na nossa vida. E mais cedo ou mais tarde seremos surpreendidos por isso. Muitas pessoas rejeitam quando são confrontados. Muitas pessoas não aceitam a exortação. E quanto mais a gente não se submete, mais a gente é colocado em disciplina. Porque você pode esconder do seu pastor quem você é. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai. Mas você não esconde de Deus. E Ele não pode levantar um ministério que é um saco furado. Que é um saco vazio que não para em pé. Quanto mais a gente rejeita viver a vontade de Deus, mais somos disciplinados. Porque Ele vê tudo. 2 Crônicas 15:2 diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. É condicional. Chega uma hora que Deus trata severamente com o nosso orgulho, nossa obstinação, nossas tradições, nossos pecados costumeiros. Sabe aqueles pecados de estimação? Aqueles assim que você considera pecadinho. Isso não tem muito problema, não. Isso é um negócio assim muito pouquinho, sabe? Para Deus não tem pecadinho, nem pecadão, tem pecado. Tipo, toca o telefone, você está em casa. Telefone de casa, aí você está ali cansado, você fala para aquela pessoa que trabalha com você: ai, não vou poder falar agora não. Diz que eu não estou, por favor. Mentira. Pecado. Ah, mas eu estou um pouquinho, é só para não me prejudicar. Eu conheço pessoas falando isso. Mentira piedosa. Não tem pecadinho para Deus, nem pecadão, tem pecado. Em frente. Deixa o telefone tocar então. Ou então atende e fala: querido, não posso falar agora, eu tenho algo para fazer aqui. Depois a gente se fala. Você não precisa dizer o que é que você tem que fazer. Não precisa dar satisfação, amém? Você não precisa mentir, abre brecha. O Senhor nos trata, não tem jeito. E quanto mais a gente resiste a isso, o Senhor vem tratar com os nossos pecados costumeiros. Por mais que aparentemente estejamos bem espiritualmente, estamos na igreja, sempre com um sorriso estampado. Chega uma hora que não tem jeito, Deus trata. Sabe aquele evangelho pirata, falsificado? Esse não cola com Deus, porque Ele tem a patente da verdade. Ele conhece a verdade, Ele conhece o teu coração. Todo tipo de segurança que descarta o arrependimento, o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que construímos para nós mesmos. Diante de Deus não podemos usar máscaras. Temos que nos humilhar. Todas as oportunidades que eu e você tivermos para botar a cara no pó e falar: Deus, olha o que eu fiz hoje. Eu não presto mesmo. Eu sou podre. Dentro de mim não habita bem algum. Você é tudo que eu preciso, Jesus. Me converte, me transforma. No início da minha conversão, eu tive um gabinete com a pastora Ludmila. Eu não conhecia nada de Jesus, nada. E eu me lembro que ela me atendia, eu falava cada absurdo para ela, gente, vocês não têm noção. Não sei como é que ela me aturou. E eu me lembro que ela chegou e falou assim: Nana, eu preciso te dizer algo. Eu tenho que me converter todos os dias da minha vida. Eu falei: o quê? Você? A gente já é convertida, não tem que se converter mais não. Você não está entendendo, Nana, eu tenho que me converter todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho que decidir, mudar de direção, porque conversão é você andar para cá e você mudar a tua rota, mudar a tua direção. Nós precisamos mudar a direção todo dia, andar na contramão do mundo todos os dias, amém?
Todo tipo de segurança que descarta o arrependimento, o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que nós construímos para nós mesmos. Por isso o Senhor nos dá a oportunidade, através desse congresso, através das ministrações, de nós recomeçarmos de novo. O Senhor te chama nesse congresso, nesse tempo, para a purificação. Aquele que é santo, purifique-se ainda mais, amém? 1 Pedro 1,15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só uma coisa não, é em tudo. Realmente eu entendi que quanto mais perto, amados, mais próximo eu estiver de Jesus, mais entediado eu vou estar do mundo. E quanto mais próximo do mundo eu estiver, mais afim do mundo, mais entediado eu vou estar de Jesus. Eu te pergunto nessa noite, a quem você tem alimentado? A tua carne? Os desejos por esse mundo caído? Ou o teu espírito, que quer Deus? 2 Coríntios 4,18, ouça isso, não atentando nós para as coisas que se veem, para esse mundo, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Só que muitas vezes, você está sendo tratado, disciplinado, aperfeiçoado para ser um obreiro aprovado, e Deus levanta quem? Seus pastores, seus líderes, para te exortar, para te ensinar, para te amar, para te cuidar, para te comunicar alguma coisa que às vezes você está obstinado, está cego, está ali com a visão turva, com o coração endurecido. Muitas vezes a gente está tão seguro de nós mesmos, que quando recebemos uma palavra dos nossos líderes, parece uma coisa absurda. Ele não sabe o que ele está falando, ele não está me acompanhando tão perto assim para entender a guerra que eu estou vivendo. Muitas vezes Deus levanta os teus pastores, os teus líderes, aqueles que te acompanham, para declarar uma palavra profética, para mostrar o que você não está vendo, para revelar algo da vontade de Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida de escravidão, nós desprezamos os líderes, os profetas levantados por Deus, desperdiçamos os cultos, os congressos, subestimamos pessoas, jogamos fora as pérolas, os tesouros liberados dos céus para a nossa vida. Se torna esse congresso, assim como o que teve há pouco tempo, mais um evento. Mês que vem tem outro evento. Você vive uma pessoa de evento em evento. Eu conheço algumas pessoas assim. Fulano de tal vem aí. Ciclano vai vir. Beltrano. Aí eu te pergunto, o primeiro evento que você fez na sua vida, que você foi, fez algum efeito? Mudou alguma coisa na sua vida? Ou você vive de evento em evento? Será que você subestima, despreza aquilo que Deus tem dado para você? As palavras, os cultos, os congressos. Ficamos tão acomodados com o nosso estilo de vida pecaminoso e religioso, que provavelmente seremos pegos de surpresa. Isso acontece quando se pratica uma espiritualidade que tolera a imoralidade e a corrupção. Nós vamos tratar aqui nesse tempo sobre imoralidade sexual, sobre guerras que são o calcanhar de Aquiles dessa geração. Efésios 5,11 diz, não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-as na luz. Tem outra versão que fala, antes reprovai-as. O que quer dizer isso, amados? Você tem pastores para isso. Abra a sua boca, denuncie. Eu estou vivendo isso. Eu estou numa guerra, estou numa prisão, eu não consigo sair disso. Eu sou escravo disso, isso. Mas se eu for falar isso, você vai me tirar da liderança do tal lugar que eu estou? Muitas vezes você não fala porque você tem vergonha de mostrar quem você realmente é, mas você perde a oportunidade de ser liberto e ser curado, porque a Bíblia diz que nós só seremos curados se nós confessarmos o nosso pecado. Há um princípio para que nós sejamos curados, é confessar, colocar na luz. Exponha as suas trevas na luz, como diz em Efésios 5,11. O juízo de Deus, ele tarda, mas não falha. Se você não expor, se você se calar, se você fingir que nada está acontecendo, amado, não tem jeito, uma hora a casa cai. Meu marido falou isso ontem. Abacuque 2,3 diz, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressará até o fim. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A justiça de Deus pode até demorar um pouco. Ele pode até querer ver até onde você vai, mas ela não falha. Nós vamos chegando ao final, eu quero que vamos ler juntos agora,
Efésios 4, capítulo 17. Todos juntos vamos ler Efésios 4, 17. Efésios 4, capítulo 4, versículo 17. O título dessa palavra é Buscando Ser Aprovado por Deus. E esse capítulo de Efésios 4, versículo 17, fala muito ao meu coração. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade da sua mente. 18. Entenebrecidos no entendimento, isso quer dizer com a mente na escuridão, cegos, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Olha a consequência do pecado. Versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha a insensibilidade moral, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça é? Repita comigo. Justiça é? Santidade. Porque o Espírito Santo não mora em casa suja. Ele só mora em casa limpa. Em casa que há santidade. Amém? Porque Ele é santo também. Mas o pecado, amados, ele é tão sujo, ele é tão perverso, que a pobreza, a solidão, a doença, a morte, nada disso pode destruir a tua vida, a tua alma, nem afastar você de Deus, mas o pecado pode. O pecado é que faz separação entre eu e você, nós e Deus. É o pecado a barreira, é o pecado a porta que nos impede para viver na eternidade, é o pecado que traz a morte. Decida-se hoje, amado e amada, apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, amém? Manejar quer dizer ter conhecimento, praticar com facilidade, governar, dirigir com eficiência. Decida isso na sua vida hoje, porque a Bíblia fala que quem teme o mandamento é recompensado. A Bíblia é maravilhosa. Em Salmos 16:11, tem tantas promessas para aqueles que cumprem. Diz assim: far-me-ás ver as veredas da vida, na tua presença há farturas de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Como eu falei para vocês, você sente alegria, prazer, regozijo de viver sendo santo. Você olha para esse mundo e fala: esse mundo não tem nada para mim. Eu tenho prazer em viver a vontade de Deus. Eu tenho prazer em ser santo. Eclesiastes 2:26 fala de que quem agrada a Deus recebe sabedoria, conhecimento e felicidade. Agora, quanto ao pecador, o que conquista é para ser entregue ao justo. Se você vive em pecado, aquilo que Deus tem preparado para você vai ser entregue para aquele que vive em santidade. Tem muita gente falando: minha vida não anda, eu não consigo casar, eu não arrumo emprego, eu não prospero, eu sei lá o quê. Eu já lamentei isso também, amados, por muito tempo. Mas era no tempo em que eu não escolhia viver a vontade de Deus. Era no tempo em que eu vivia a porta larga. Eu não vivia a porta estreita. Eu não renunciava à vida de pecado, tomava a minha cruz e morria para mim mesmo. Porque quando eu decidi fazer isso, minha vida mudou radicalmente. A colheita da minha vida mudou. Os frutos da minha vida mudaram. Como diz o mundo, é batata. A verdadeira felicidade que você procura, que eu procuro, estar em ser livre. Livre para escolher dizer não para tudo aquilo que nos faz mal. Livre para querer a vontade de Deus. A verdadeira felicidade está em sermos aprovados por Deus, em arrancarmos sorriso
do rosto do Pai. Sabe quando você consegue vencer um limite seu, carnal, e que você sabe que Deus está sorrindo para você? Eu sei quanto a você, mas quando eu consigo vencer, eu tenho um prazer de saber que eu agradei o Pai, que Ele deve estar assim olhando para mim, minha filha, muito obrigada, que você conseguiu me agradar, me deu uma alegria nesse dia, porque tem tanta gente vivendo tanta coisa podre nesse mundo, me trazendo tristeza, mas você alegrou meu coração. Oh, Jesus, a verdadeira felicidade está em sermos aprovados por Deus e manejar bem a palavra da verdade. A palavra que é imutável. Onde a Bíblia diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Também diz, seca-se a árvore e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os princípios dele, do Senhor, são imutáveis. Não são velhos, arcaicos e que não se encaixam nesse mundo caído. Isso aqui não é algo que hoje em dia ficou ultrapassado. É um mundo que apodreceu e não se encaixa nos princípios de Deus. Precisamos ser transformados na renovação da nossa mente, para que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o prazer e a alegria de viver nesse mundo caído, sendo santos, e ver que vale a pena. Eu quero que você pense em algo. Existem muitas pessoas aqui, que vivem em constantes desertos, rodando em círculos há anos, e se o seu caso é esse, eu quero te dizer que isso acontece com você não é porque o processo é mais demorado na sua vida, não é porque Deus te excluiu, não é porque você é inferior a outros, é porque você não se submete ao tratamento, é porque você não se submete a ser obediente à palavra. Creia, a melhor escolha é a renúncia. Nós vamos estar aqui orando, porque eu creio que Deus vai trazer agora, para muitos aqui, um arrependimento genuíno, de pecados de estimação, pecados costumeiros, pecados que muitas vezes para você não é pecado. São coisas que, isso não é tão grave assim. E que tem te afastado de colher as promessas, de ser um homem e uma mulher, um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, um canal de Deus nessa terra, um canal na tua família. Como que você vai ter moral diante da tua família se você não dá exemplo? Que autoridade você vai ter para declarar a palavra se você não vive a palavra? Eu acabei de ganhar uma amiga para Jesus, amados, que ela ainda está 2 meses e meio convertida. Ela até agora não falou nada para a família. E um dia desse, sem querer, eu liguei para a casa dela. Eu ia ligar para o celular, liguei para casa. A mãe dela atendeu. E a mãe dela não sabe de nada, não sabe nem o que ela está vivendo. Ela se converteu mesmo. Sabe o que a mãe dela falou comigo? Muito obrigada, porque eu nunca vi a minha filha tão bem. Muito obrigada, porque ela está outra pessoa, a depressão saiu da vida dela, ela está com a alegria de viver. A Bíblia diz que não há como esconder uma cidade edificada. Se você vive a palavra, a tua família vê a luz de Deus sobre você. Malaquias 3,18, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fique de pé, igreja. Não se disperse. Por favor, não saia do seu lugar. Esteja atento ao que Deus vai falar com você. Chegou o tempo do basta de Deus para algumas pessoas aqui. Chegou o tempo de virar chaves, para que o Senhor possa abrir portas onde nunca foram abertas. Talvez você pense, mas eu não consigo, Nana. São muitos anos assim, é mais forte do que eu. Eu te digo, Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. De todo o seu coração. Não é de forma mecânica, de forma religiosa, automática. É a entrega de todo o teu coração. É como algo que você mais sonha, mais deseja. Decida hoje ser aprovado por Deus, manejar, ter conhecimento, praticar a palavra de Deus.
Decida deixar Deus entrar nos porões da sua alma e eliminar a vergonha da impureza do pecado. Feche seus olhos, igreja. O Espírito Santo está aqui. Ele está falando conosco. Decida hoje deixar Deus arrancar tudo que bloqueia o fluir do Espírito Santo na tua vida. Tudo que impede de você alcançar as vitórias que Ele já conquistou na cruz. Ele já conquistou o que você está orando, meu irmão, minha irmã. Essa bênção que você tem orado aí há tantos anos já foi conquistada. Já foi comprada. Está disponível. Mas a nossa conduta, se for de pecado, ela impede de ser derramado e entregue para nós a promessa. Escolha hoje a melhor parte. Ser livre da escravidão, livre da insensibilidade moral, da dureza de coração e da cauterização da consciência, que é a consequência do pecado. Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Você sacrifica o melhor de Deus para você. Deixa Deus lavar a tua vida, arar, regar a terra do seu coração endurecido. Se renda hoje ao arrependimento, ao quebrantamento. Se renda, renuncie a sua vontade, tome a sua cruz e faça a vontade de Deus. Nós vamos ministrar um louvor. E eu quero dizer somente àqueles que sabem que precisam restaurar o altar nas suas vidas, aqueles que precisam renovar a sua aliança, que entenderam que chegou o basta de Deus. Se Deus está falando com você nessa noite, venha até o altar, se coloque na presença dEle, porque os humilhados é que serão exaltados, os humilhados é que serão honrados. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Não tenha vergonha, porque se você não chora na presença de Deus, você chora na presença dos seus adversários. Se prostre, diga para Ele: eu reconheço, eu preciso vencer, eu sou cativo ainda. Mas se eu fizer isso, vai todo mundo ver que eu tenho pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem limites, não tem guerras, que atire a primeira pedra. Se renda, se renda. Esse é o lugar da tua restauração. Esse é o lugar da tua liberdade. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Você só conquista essa liberdade se você faz a vontade de Deus. Salmos 84:11. Porque o Senhor é um sol, é escudo. O Senhor te dá graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam em retidão. Ele não vai retirar o melhor dele para você que anda em retidão. O Senhor tem prazer em te abençoar. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita.